oradores, caros participantes e caros colegas. É com enorme prazer que vos damos as boas-vindas para este encontro online sobre a COL 2022 do novo programa da Euramet, European Partnership on Metrology. O meu nome é João Alves e Sousa, eu sou o diretor do Laboratório Nacional de Metrologia, a unidade do Departamento de Metrologia do IPQ, que é responsável pela metrologia científica e aplicada em Portugal. É com todo o gosto que irei moderar o encontro desta tarde, incluindo o debate no final, onde espero que a vossa participação seja elevada. Como sabem, este é o último programa de apoio à investigação e desenvolvimento em metrologia coordenado pela Euramet, pelo menos nestes termos, e será assim fulcral para alavancar a investigação em metrologia e suportar os avanços tecnológicos nas áreas emergentes definidas pela Comissão Europeia e que se espera possam contribuir para a liderança da Europa neste domínio. Estamos muito agradecidos aos nossos convidados por terem acedido a participar e contribuir para este debate. No final de todas as intervenções, podem ligar os microfones para colocar as questões, levantando primeiro a mãozinha para pedir a palavra, porque pode haver mais do que uma pessoa, obviamente. Mas, portanto, ligar então os microfones durante o momento de debate, mas até lá pedimos que os mantenham desligados e também as câmaras ajuda se estiverem desligadas durante as palestras, com exceção, obviamente, do orador. Podem igualmente usar o chat, se assim preferirem, que nós depois lemos as vossas perguntas. Muito bem. E para abrir então o encontro, teremos connosco a doutora Isabel Godinho, do IPQ. Isabel Godinho é diretora do Departamento de Metrologia do IPQ desde 2015, tem licenciatura em Física pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e doutoramento em Física pela mesma instituição. Tem vasta experiência em projetos de investigação e desenvolvimento e em projetos colaborativos na área da metrologia com países emergentes como a Tunísia, Moçambique, Marrocos ou Cabo Verde. Atualmente faz parte do Board of Directors da Euramet, é representante de Portugal no Comitê INPIR e é igualmente representante nacional no BIPM e na OIML, que são as estruturas de topo da metrologia científica e da metrologia legal, respectivamente, a nível internacional. Tem a palavra a doutora Isabel Godinho. Muito obrigada, João. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de começar por cumprimentar os meus colegas de painel, dar as boas-vindas a todos os participantes, não só do nosso país, mas percebo também que temos participantes do outro lado do Atlântico e, em particular, dos nossos colegas do INMetro e dos nossos colegas que trabalham em metrologia também. Vou então começar por partilhar a minha apresentação. Portanto, creio que já estão a ver. Sim, João? Sim, sim. Pronto, então eu vou falar-vos hoje sobre o European Partnership on Metrology, em particular sobre a COL 2022. O European Partnership on Metrology, portanto, é um programa no âmbito da investigação e desenvolvimento, é um programa a 7 anos, que se iniciou em 2021 e vai até 2027. Tem como objetivo o desenvolvimento da metrologia, abrange as áreas não só da indústria, da saúde, metrologia fundamental e normalização, mas também as áreas emergentes como o Green Deal e a transformação digital. Apoia essencialmente a criação de parcerias, como o próprio nome indica, tem como objetivo uma investigação e desenvolvimento em metrologia concertada e, de facto, que seja possível que estas iniciativas sejam feitas ou sejam implementadas de forma harmoniosa, digamos assim, em todos os países e em todos os Estados-membros, envolvendo todos os players, quer os públicos, os não públicos, privados, as universidades, as academias, etc. Portanto, os objetivos essenciais deste programa no fundo, enfrentar os desafios da Europa, contribuindo essencialmente para a modernização da indústria, desde a transformação digital aos cuidados de saúde e às alterações climáticas. Portanto, são considerados em particular esforços conjuntos, como eu já disse, coordenados e concertados, que têm como objetivo a investigação, o desenvolvimento e a inovação tecnológica.
Um dos pilares e um dos aspectos considerados é, de facto, a capacitação técnica, a capacitação das pessoas, a transferência de conhecimento e, essencialmente, contribuir para uma maior capacitação das infraestruturas nacionais de meteorologia, também fortalecendo e coordenando de uma forma em conjunto, digamos assim, contribuindo para aquilo que será a infraestrutura meteorológica europeia, permitindo também assegurar a implementação da regulamentação que vai sendo cada vez necessária nestas áreas emergentes, portanto, e tem como objetivo assegurar a implementação dessa nova regulamentação. Falando em particular da COL 2022, portanto, o programa iniciou-se em 2021, vai até 2027, a primeira COL foi em 2021, estamos na segunda COL 2022, estamos em pleno funcionamento da fase 1 da COL, que decorre desde 12 de janeiro e vai até 21 de fevereiro. A primeira COL é efetivamente a primeira fase da COL, melhor dizendo, é a fase em que são constituídos os consórcios, são constituídos os grupos e são identificados os tópicos para submeter. A segunda fase, portanto, é uma fase de pré-seleção, decorre então desde 23 de junho até inícios de outubro. É uma fase que, portanto, está sujeita a critérios de elegibilidade, mas na European Partnership on Meteorology participam parceiros internos e externos, portanto, como parceiros internos temos as instituições nacionais de meteorologia e os institutos designados, e como parceiros externos temos os laboratórios e as instituições de investigação e desenvolvimento, a academia, a indústria, os stakeholders, os fabricantes, os reguladores, os decisores políticos, portanto, todas as outras entidades. Eu não comecei por dizer, mas de facto está aqui neste slide o portal que foi lançado há cerca de 2 semanas e neste portal está toda a informação da EPM, portanto, nomeadamente todas as regras de funcionamento da COL, aquilo que aconteceu já na COL de 2021, os guias utilizados e toda a informação necessária para que sejam submetidos os projetos, portanto, irá também aparecer, portanto, na fase 2, quais os projetos e quais os temas que foram selecionados, portanto, este é o portal www.metpart, ou seja, Meteorologia Parceria, de facto, que tem como final a parte EU. Que é, portanto, indicando que é um projeto que é integrado num programa a nível da Comissão Europeia. Bom, a COL de 2022 integra ou está organizada, digamos assim, em 5 grandes temas, 5 grandes áreas, como estão a ver aqui neste slide, portanto, inclui a área da saúde, 2 áreas ou 2 temas portanto, mais recentes, que é o IEM e a parte da transformação digital, e as últimas 2, portanto, a parte normativa e a do research, já são temas conhecidos no âmbito da meteorologia. Relativamente à parte da saúde, que tem como tema Meteorology Support for Health, tem como objetivo essencial a implementação e o desenvolvimento de novas técnicas, quer diagnóstica, quer para terapêutica, que sejam rigorosas, mas essencialmente, e para quem trabalha em meteorologia, o aspecto de rastreabilidade é um aspecto essencial e, de facto, é dada alguma ênfase também no tema da saúde e é dada alguma ênfase, e não só, portanto, é incentivada que todos estes temas tenham como pressuposto à partida a rastreabilidade. Portanto, assegurar, melhorar os cuidados de saúde, os cuidados e a competitividade a nível da indústria e dos serviços médicos implementados a nível europeu, garantindo, sobretudo, o rigor e a rastreabilidade das medições associadas aos cuidados de saúde.
Para aumentar o impacto de investigação e desenvolvimento, há alguns aspectos que os PRT devem considerar. Portanto, a submissão destas ideias ou destes tópicos devem considerar alguns temas de base. Portanto, aqui eu indico apenas alguns, nomeadamente como os métodos metrológicos para garantir a eficácia e a segurança em diagnóstico e também na terapêutica, considerando tecnologias digitais, radioterapia avançada, nanomedicina, garantida a qualidade e, portanto, também associada à parte dos procedimentos de teste e das vacinas, nomeadamente para as doenças infecciosas, e que todos nós conhecemos tão bem, em especial destes últimos tempos, vividos em pandemia, mas também considerando também outros tópicos associados à implementação e ao desenvolvimento de métodos associados à administração de fármacos e também relacionados com algumas aplicações, nomeadamente microfluídicas e também da nanotoxicologia. Estes projetos ou estas ideias, estando no âmbito de uma parceria em metrologia, devem incluir toda a comunidade associada, portanto, toda a comunidade neste âmbito associada aos serviços da parte da saúde, obviamente, nomeadamente hospitais, universidades, centros de investigação e desenvolvimento, fabricantes de equipamentos e de dispositivos médicos, mas também reguladores e parte dos decisores políticos. Era muito importante que os pudéssemos ter, portanto, nestes PRTs. É, sobretudo, importante, quando estamos a falar de impacto, referir qual é a mais-valia que a metrologia pode dar nestes tópicos e, sobretudo, qual é, portanto, o que é que a metrologia pode contribuir, em que é que a metrologia fará a diferença, qual é o contributo da metrologia para a temática, portanto, incluída neste PRT. Relacionado com a segunda área, em particular considerando a parte do Integrated European Metrology, o que está subjacente a esta área é efetivamente o desenvolvimento conjunto de capacidades metrológicas, tendo como objetivo melhorar a resposta às necessidades das infraestruturas metrológicas nacionais e depois integradas, mais a nível dos vários Estados-membros, demonstrando essencialmente integração e a coordenação, ou seja, não é suposto que tenhamos uma ideia e que vamos avançar sozinhos. Portanto, o que é suposto é que sejam constituídos consórcios que tenham como objetivo identificar as necessidades nacionais e também as necessidades europeias, necessidades estas que possam contribuir de uma forma integrada e autossustentável. Portanto, apoiando investigação, desenvolvimento e inovação, garantindo rastreabilidade dos resultados, em particular aos utilizadores dos serviços de metrologia. O terceiro tópico é um tópico que todos nós ouvimos falar diariamente e ouvimos falar muito. Portanto, tem a ver com o suporte da metrologia para a transformação digital, tal e qual como a Comissão identificou a transformação digital como uma das áreas emergentes, a Euramet identificou também este aspecto como sendo um desafio tecnológico com maior impacto nas áreas tecnológicas e, em particular, nas múltiplas aplicações que tem para a metrologia. Tópicos a considerar nesta área, essencialmente os tópicos relacionados com o desenvolvimento de métodos e de soluções metrológicas, tanto para cenários de medição digital, como para o tratamento de dados, aquisição, processamento, geração, armazenamento, considerando sobretudo dados com qualidade a nível metrológico, considerando diferentes aplicações, nomeadamente a medição inteligente, nomeadamente a metrologia associada aos Big Data, aos métodos genéricos e, em particular, in situ, e considerando e incluindo, mais uma vez aqui também, como não podia deixar de ser, a rastreabilidade, e neste caso a rastreabilidade in situ, em cenários de sensores totalmente digitais e considerando
aqui o desenvolvimento de alguns algoritmos baseados em métodos de inteligência artificial, machine learning, de modo, sobretudo, a garantir a qualidade dos resultados da medição. No quarto tópico, ou na quarta área, que tem a ver com a parte normativa, portanto, e como já vinha acontecendo também no caso do INPIR, o tema é Methodology Support for Normative e que inclui não só a normalização, mas também inclui a regulamentação e a avaliação da conformidade. Ou seja, o objetivo deste tema é essencialmente apoiar e permitir o desenvolvimento e a concepção e implementação de regulamentos e de normas que de alguma forma deem suporte às políticas públicas implementadas no âmbito da Comissão Europeia. O último tópico e a última área, portanto, é o que tem a ver essencialmente com o suporte da metrologia no âmbito do RP ou no âmbito da investigação e, mais uma vez aqui, portanto, é incluído neste tópico o desenvolvimento de prioridades estratégicas de investigação e desenvolvimento dos vários Estados-membros, através de respostas integradas e coordenadas. Os PRT, neste âmbito, devem incluir não só as capacidades de investigação e desenvolvimento a desenvolver, incluindo também e fazendo a referência à área em que, portanto, em que se integram, nomeadamente, quer seja na parte da indústria, do Green Deal, normativo, etc., especificando quais são as necessidades particulares nacionais e as prioridades estratégicas de cada Estado-membro, mas também, portanto, identificando as capacidades dos participantes e, sobretudo, dizendo qual é a sustentabilidade desse PRT que irá ter após a conclusão do projeto. Portanto, isto é um aspecto muito importante. O que é que fica após a conclusão do projeto? Gostaria também de referir que, efetivamente, a partnership não tem como objetivo o financiamento de grandes infraestruturas. Portanto, o desenvolvimento infraestrutural ou o investimento em aquisição de grandes equipamentos não é o âmbito da partnership. Portanto, este âmbito é essencialmente criar conhecimento, criar capacidade e mais capacitação. Bom, relativamente à parte do budget, eu penso que estou um pouco atrasada, vou acelerar um bocadinho. Este slide tem aqui a apresentação daquilo que está pensado para os 7 anos, entre 2021 e 2027. Em 2021 tivemos um budget da ordem dos 26 milhões de euros. O budget para 2022 será de 45 milhões de euros, com uma distribuição em cada uma das diferentes áreas, como está aqui na coluna, portanto, associada, ou seja, temos maiores participações, maiores contributos para a área da saúde, para a área do European Integrated Metrology. Depois temos aqui na coluna seguinte a fração considerada para os participantes externos, 35 quer para a parte de saúde, quer para a transformação digital, 30 para a parte normativa, 25% para o IEM e depois 20% para a parte da investigação. Na coluna seguinte temos os montantes associados para os externos e depois para os participantes internos. Como veem, também já está pré-definido os montantes para as várias escolas até 2027, bem como as áreas temáticas que irão ser consideradas em cada uma destas escolas. Vemos, por exemplo, temos este ano, em 2022, a saúde como uma das grandes áreas de base, mas vamos ter a repetição depois da área da saúde em 2025. Temos que o Green Deal era a área de base em 2021, voltará a ser em 2024 e depois voltará a ser no último ano da COL em 2027. Aqui queria chamar-vos a atenção relativamente àquilo que são os montantes e àquilo que está pensado como contribuição por cada um dos projetos. Portanto, e temos então que, por exemplo, para a área da saúde, o montante máximo elegível será da ordem de 1,9 milhões de euros, tal e qual como acontece para o IEM, e temos 1,7 para a transformação digital por cada um dos projetos, 0,8 para os normativos e 0,5 para os RPT.
Relativamente às percentagens eu já falei, portanto iria só referir aqui relativamente às datas. O que se prevê é que tenhamos uma resposta de quais são os projetos que foram, portanto, ou que vão ser considerados da COL 2022 até 10 de janeiro de 2023 e a assinatura dos contratos será efetuada até junho de 2023. Este slide tem como objetivo dar uma panorâmica daquilo que são os compromissos que cada Estado-membro assumiu para o programa, portanto, a 7 anos. Temos aqui que para Portugal temos um compromisso assumido de 7 milhões de euros, portanto, o que dá, já descontando os overheads e algumas taxas associadas, portanto, 5,3 milhões de euros para o programa até 2027. E aqui, a amarelo, portanto, é aquilo que está considerado para a COL 2022, ou seja, a distribuição de montante considerando as diferentes áreas temáticas. Relativamente àquilo que é a atual participação do IPQ nos projetos de investigação e desenvolvimento, não só no âmbito empírico, que ainda se encontram a decorrer, mas também considerando já a COL 2021, portanto, em que estamos a participar em 2. Temos, por exemplo, na área da indústria 6, portanto, alguns deles já se concluíram em 2021, da COL de 2017, temos ainda 2 que se mantêm por causa da questão da pandemia. Temos depois relacionados com a área do ambiente 4, ainda a funcionar, portanto, de destacar os 2 que se iniciam este ano em 2022 e que já dizem respeito à EPM, portanto, ao programa que estamos hoje a falar. 2, na área da saúde temos um relacionado e que é coordenado pelo IPQ, que é o projeto 8, Methodology for Drug Delivery. Temos depois o projeto 10 e o projeto indicado aqui com o número de ordem 16, relacionado com os padrões no âmbito dos dispositivos microfluídicos. E temos também na área da energia 2 outros a decorrer ainda, portanto, um a acabar em 2024 e outro a acabar em 2022. No âmbito das redes europeias de metrologia, temos neste momento uma participação muito sustentada. Estamos a participar atualmente em 5 redes europeias de metrologia, nomeadamente a do Climate and Ocean Observation, Energy Gases, Mathematics and Statistics, Quantum Technologies and Advanced Manufacturing. Salientar aqui só em traços muito gerais algumas conclusões, chamando a atenção para o seguinte: estamos num programa a 7 anos, também sabemos que este será o último dos programas financiados pela Comissão Europeia no âmbito da metrologia para a investigação e desenvolvimento, e também que é um programa elegível tanto para os parceiros internos como para os parceiros externos, e que, de facto, este programa está em plena articulação com aquilo que é a estratégia da Europa, desempenha um papel fundamental, pretende integrar instituições nacionais de metrologia, institutos designados, decisores políticos, organizações de normalização, reguladores, fabricantes, etc. Obrigada pela vossa atenção e estou disponível, como é óbvio, para a discussão e para algumas questões que me queiram colocar depois. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos então passar para o segundo orador. As questões ficam para depois de todos os oradores terem intervido. De seguida, darei a palavra ao Dr. João Ribau, da ANI. João Ribau é representante nacional e ponto de contacto para o Horizonte Europa na ANI, Agência Nacional de Inovação, acompanhando os temas da indústria, o digital e o programa do Conselho Europeu de Inovação. Como National Contact Point, tem como objetivo ajudar e melhorar a participação de instituições nacionais nos programas europeus para financiamento de projetos de investigação, desenvolvimento e inovação. É doutorado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico e conta com uma experiência ativa na gestão e elaboração de projetos e como investigador em vários programas nacionais e internacionais, focando temas
como a indústria 4.0, decisão e otimização, machine learning, economia circular, análise de ciclo de vida e vetores energéticos. É a palavra do Dr. João Ribaldo. Muito boa tarde, obrigado. Eu penso que já estão a ver o meu ecrã. Já, sim, senhor. Muito obrigado. Portanto, agradecer desde já também o convite e também a todos os participantes, oradores e espectadores. E pronto, aqui o meu objetivo é efetivamente mostrar um pouco do que é isto do Horizonte Europa e apontando naturalmente as sinergias que há aqui com o tema da meteorologia e com a própria parceria da meteorologia, e sinergias essas que são muitas e dessas que resultam várias oportunidades de financiamento para a área. Portanto, o Horizonte Europa é, na realidade, um dos programas de financiamento promovidos pela Comissão Europeia. Portanto, nós podemos ver aqui, como por exemplo, o famoso PRR, aqui no RRF, ou mesmo um outro programa que é menos conhecido também, o Digital Europe, o Programa Europa Digital, que é um programa que basicamente se foca a financiar a transformação digital desde qualificações, capacitação ou mesmo tecnologia. O Horizonte Europa tem aqui 95,5, mais de 95,5 mil milhões de euros, completamente focados para apoiar o desenvolvimento de projetos de investigação e desenvolvimento. E o que é que está dentro aqui do Horizonte Europa? Dentro do Horizonte Europa, nós costumamos classificá-lo essencialmente em três grandes pilares. O pilar 1, muito focado na excelência científica, não necessariamente para instituições de investigação e a academia, mas é muito focado em projetos científicos. Depois temos aqui na outra ponta o pilar 3, que é mais focado na inovação, a Europa inovadora. Não é exclusivo para empresas, mas de facto a maioria dos seus programas são focados para pequenas e médias empresas, para desenvolver produtos completamente inovadores, produtos que não existam sequer no mercado, produtos radicalmente disruptivos, embora haja lugar também aqui para projetos de maturidade baixa e aí possam também entrar institutos de investigação, mas se há aqui o nascimento de uma startup, o crescimento de uma PME ou de uma tecnologia realmente nova, o pilar 3 tem oportunidades para isso, seja em que tema for. Portanto, o pilar 1 e o pilar 3 são temas completamente abertos. Depois aqui no pilar 2, as coisas já afunilam um pouco para oportunidades temáticas. No pilar 2 estamos a falar de financiamento a projetos que já têm um determinado tema pré-estabelecido. Se nós olharmos para isto como se fosse uma espécie de um livro, o livro do pilar 2, portanto aqui o segundo volume do financiamento do Horizonte Europa, tem os vários capítulos que nós chamamos clusters. Portanto, um dedicado a oportunidades para a saúde, outro dedicado a oportunidades para a cultura e criatividade, depois temos outro para a segurança. O cluster 4 é dedicado ao digital, à indústria e ao espaço, depois do cluster 5, clima, energia e mobilidade, e no cluster 6 temos toda a cadeia agroalimentar, a bioeconomia, recursos naturais e ambiente. Então, mais à frente já tentarei explicar um pouco o que é que está aqui dentro. Agora, é muito importante também perceber que porque é que existem, efetivamente, estes temas, estes capítulos e porque é que existem os concursos, que eu já vou mostrar alguns como exemplo, e não existem outros. Porque é que quem é que define efetivamente que, não digo a meteorologia per si, mas que o Green Deal é importante ou que a sustentabilidade na indústria é importante, que a saúde é importante. Bem, todos estes concursos de financiamento, mesmo o próprio Horizonte Europa, mesmo as próprias das parcerias, nascem de um conjunto de estratégias e iniciativas europeias que são combinadas entre os próprios Estados-membros, a Comissão Europeia
e depois, lá está, grupos de trabalho, parcerias que podem envolver tanto os próprios Estados-membros como stakeholders que estão envolventes na área. E muitas iniciativas são bastante nossas conhecidas, como o próprio Green Deal, chama a atenção aqui para outros também bastante importantes, da indústria 5.0, que basicamente é um avanço da indústria 4.0, mas só que a Comissão Europeia agora quer que todos os projetos da indústria 4.0 olhem não só para a implementação da tecnologia e para a digitalização, mas para o ser humano, para a componente de human-centric, e, portanto, que todas as tecnologias e todas as melhorias, seja na indústria ou seja a nível tecnológico, tenham em conta os requisitos do ser humano e o bem-estar do ser humano, e também a componente de sustentabilidade, portanto, que todas estas melhorias tecnológicas tenham em conta o próprio Green Deal, por exemplo, ou os planos de economia circular, e também a resiliência empresarial, ou seja, que os contributos para a indústria tenham também atenção que a resiliência do próprio setor empresarial deve ser fortalecido, como vimos agora na pandemia do Covid, a necessidade de ter um setor resiliente a alterações, a dinâmicas do mercado, torna-se cada vez mais importante. Depois temos a estratégia para os químicos, o Safe by Design, vão aparecer como muitas iniciativas importantes que vão criar muitos dos tópicos que vão aqui aparecer. As parcerias, tal como a meteorologia, a parceria da European Meteorology, e estão associadas a muitos dos temas dentro do Horizonte Europa. Portanto, o Horizonte Europa, no Pilar 2, como viram atrás, tem os tais 6 capítulos. Temos aqui a saúde, aqui o digital e a indústria, o clima e a energia, no capítulo 5, depois o capítulo 6 dedicado ao agrofood. E todos estes capítulos, todos estes clusters têm associados a parcerias. Nós podemos ver aqui que está aqui, por exemplo, a parceria da meteorologia associada ao Cluster 4. Isto não significa que a parceria da meteorologia seja só amiga do Cluster 4 e só tenha oportunidades que se liguem com o digital, com a indústria e com o espaço. Não significa isso. Efetivamente pode ter mais oportunidades nesta área, mas não podemos olhar para as coisas assim. O que é importante aqui perceber é que, ou pelo menos a mensagem que eu queria passar, é que o próprio Horizonte Europa tem um programa de trabalhos e nesse programa de trabalhos tem estes vários capítulos. Vamos imaginar que se isto fosse um livro, cada capítulo, cada cluster tinha cerca de 200 a 500 páginas, portanto o próprio programa de trabalhos do Horizonte Europa é bastante grande. E portanto os clusters, os temas, basicamente é para ajudar a perceber os próprios e diferentes programas de trabalhos. E dentro desses programas de trabalhos existem iniciativas criadas pelas tais iniciativas que eu mostrei, pela Comissão Europeia, por grupos que são as parcerias, as coprogramadas e as cofinanciadas, como por exemplo o AI Data and Robotics, a Made in Europe, o Process for Planet, muitas parcerias em que vão ter temas e concursos de financiamento que vão aparecer dentro do programa de trabalhos do Horizonte Europa, mas depois temos outras parcerias, tal como a Parceria Europeia da Meteorologia e outras aqui no Cluster 4, aqui Digital Technologies, Smart Networks and Services, High Performance Computing, por exemplo, que têm os seus próprios programas de trabalho. E porquê é que isto é importante? Isto é importante porque quando nós estamos a falar de financiamento de projetos, esta coisa acaba por ser algo complexa, porque por vezes ou não há oportunidades de financiamento ou então há muitas, mas estão tão espalhadas em sítios diferentes que às vezes é difícil encontrá-las. E, portanto, é preciso entender, para já nós estamos cá para ajudar, não só eu, na ANI, mas muitos NCP estamos cá para perceber isto, para dar ajuda a entender esta questão melhor, mas efetivamente há oportunidades que estão geridas pelas próprias parcerias e têm os seus próprios programas de trabalho, como por exemplo a meteorologia, e tem os seus próprios temas, as suas próprias estratégias, e depois há outras oportunidades que vão aparecer noutros programas de trabalho, independentemente do tema. Portanto, isto basicamente reflete um pouco o que eu disse, que cada tema pode ter o seu próprio programa de trabalhos e algumas parcerias, como a meteorologia, também têm o seu próprio programa de trabalhos aqui à parte. Ou seja, é como se fôssemos todos amigos, mas alguns moram aqui todos dentro da mesma casa, outros moram numa casa diferente.
Há alguns exemplos que eu quero mostrar de tópicos que vão estar dentro do Programa de Trabalhos do Horizonte Europa. Portanto, não estão dentro do Programa de Trabalhos de Metrologia, mas estão dentro do Programa de Trabalhos do Horizonte Europa, num destes capítulos, mas que têm interesse também, ou têm atividades a desenvolver na área da metrologia. Isto significa que ou podem ser complementares a projetos e ideias que às vezes pensamos submeter à parceria da metrologia e vice-versa. Portanto, isto é importante perceber que aqui não é uma questão nem de amigos nem de inimigos, há oportunidades que às vezes umas são mais focadas para a indústria, outras mais para uma ferramenta na área da metrologia, outras mais focadas para outro setor de aplicação, mas elas andam por aqui. Por exemplo, isto são apenas exemplos, não digo escolhidos ao calhas, não é? Mas tem alguma aleatoriedade. Há muitos mais exemplos que eu poderia dar. Mas, por exemplo, temos aqui na área da saúde alguns projetos que querem olhar para os dados na saúde, seja para a aplicação de inteligência artificial ou não, mas estão muito preocupados com, seja indicadores mais quantitativos, a alta qualidade das medidas para obter dados mais confiáveis, o próprio sistema de monitorização, as próprias ferramentas de monitorização, desde sensores a outro tipo de equipamentos para medir dados na área da saúde. Portanto, há projetos para isso no Horizonte Europa. Estes, por acaso, estão no setor da saúde, no Cluster 1. Depois, se saltarmos aqui para o Cluster 4, do digital e da indústria, já temos aqui projetos focados em instrumentação para controle e medição e detecção de gases, neste caso do hidrogênio. Trabalho na regulamentação dos gases. Ou arquitetura para validação, verificação e teste no que toca à implementação de diversas frentes de software. Portanto, isto depois da questão dos dados e diversas fontes de dados, no que toca às arquiteturas, depois a coisa também complica, como sabemos. Ou mesmo na área do espaço, mais sensores, instrumentação para tentar criar mais robustez e mais precisão na obtenção de dados, seja in situ ou seja via satélite. Ou na área dos materiais, tudo o que toca à caracterização, imagem de alta resolução, métodos quantitativos, protocolos para validar experiências no que toca a dados ou mesmo simulação e modelação, standardização, regulação no que toca a materiais. Portanto, também há coisas dessas aqui. Mais focado em energia ou cidades, neste caso, na realidade, temos aqui um tópico focado no traceability da informação de eficiência energética em edifícios, verificação e medição de informação em edifícios, ou mesmo melhorar as estimativas e a precisão na medição de emissões poluentes. Ou mesmo aqui, por fim, outro exemplo, aqui mais ligado ao clima, mais uma vez a obtenção de dados no clima, validação e interoperabilidade entre sensores e sistemas de detecção de dados, monitorização. Portanto, também há aqui coisas mais focadas aqui ao lado do clima, ou mesmo no agroalimentar. Portanto, há aqui muitas áreas de trabalho. O que é um tópico? Isto aqui, portanto, é muito próprio do Horizonte Europa, mas os tópicos, por norma, têm muito esta estrutura. Naturalmente, tem aqui um título. Portanto, cada oportunidade daquelas que eu falei, na realidade, é traduzida numa coisa destas, num concurso destes. Portanto, aqui com um título, com um orçamento, que pode ir de 2 milhões a 30 milhões, dependentemente do tipo de projeto. Um tipo de maturidade tecnológica que se pretende atingir. Portanto, no Horizonte Europa pode ir desde 3 até 7, 8. E depois tem aqui vários textos que descrevem exatamente aquilo que se pretende no projeto, aquilo que se pretende financiar. E, portanto, quando pretendemos submeter um projeto, não só o projeto tem que satisfazer nós, ou os nossos companheiros de consórcio, ou os nossos parceiros, mas, naturalmente, tem que satisfazer, e isto para ser bem sucedido, naturalmente, tem que satisfazer aqui os objetivos que eles próprios explicam nesta espécie de caderno de encargos que nós chamamos os tópicos top-down. E, portanto, há aqui objetivos que alguns até são quantitativos. Portanto, o produto ou a tecnologia que nós temos que desenvolver tem que, efetivamente, responder a isto. E depois, aqui por fim, para acabar a questão do Horizonte Europa, eu falei há pouco nas parcerias, vou aqui reforçar, por exemplo, estas 4 parcerias que estão associadas ao Cluster 4.
E, como eu disse, são 4 parcerias institucionalizadas, o que significa que têm tópicos, têm concursos que não vão aparecer no Programa de Trabalhos da Horizonte Europa, têm os seus próprios programas de trabalho, os seus próprios concursos, e eu posso dar aqui um exemplo, por exemplo, a KDT, que também já lançou as suas oportunidades. A KDT é para a área da eletrónica, componentes eletrónicos, e tem aqui oportunidades interessantes no que toca a protocolos de comunicação, de dados, de cibersegurança, de monitorização e controle de sistemas eletrónicos, etc. Portanto, agora só aqui para finalizar, eu falei de muitos temas, como é que nós podemos chegar até eles, como é que nós podemos chegar a um projeto. Portanto, naturalmente, primeiro devemos construir a nossa ideia, o nosso conceito, tentar perceber o que é necessário para os stakeholders, tentar depois ver, então, onde é que estão os tópicos, obviamente olhar para as parcerias, olhar para a página da Parceria Europeia da Metrologia e olhar aqui também para o portal Funding and Tenders, onde nós podemos selecionar o programa, um dos capítulos, neste caso, como exemplo, Digital Industry and Space, e depois aqui na nossa lateral irá-nos já ser apresentado todos os tópicos e todas as datas e todas as regras que vão estar abertas. Depois, naturalmente, a construção do consórcio é sempre uma preocupação. Muitas vezes, nós podemos sugerir primeiro olhar sempre para os nossos clientes, para os nossos parceiros já conhecidos, ser proativo, perguntar se estão interessados em ir numa aventura destas, e depois há sempre outros métodos, desde ir a eventos que são próprios para criar parcerias, como por exemplo os brokerages, os matchmaking, nós publicitamos alguns, ou mesmo ir a algumas bases de dados de projetos que já aconteceram e tentar ver que parceiros é que entraram naqueles projetos e contactá-los, ou então utilizar aqui algumas ferramentas de procura de parceiros que também podem surgir alguns resultados. E depois a submissão do projeto é quase tão simplesmente ir ao próprio Funding and Tender, selecionar aqui o tópico que queremos submeter, que nos direcionar diretamente para a página de submissão. E, portanto, para finalizar, apenas deixar aqui alguns links para entrarem na nossa lista de contactos, portanto, para receberem e-mails que não devem ir para o spam, porque nós deixamos sempre muita informação útil, seja de eventos, seja de concursos, e enviamos pelo menos uma newsletter mensal, e disponibilizar, portanto, não só a mim, mas portanto, também todos os meus companheiros da ANI, ou eu posso também fazer o contacto, porque nós estamos aqui precisamente para ajudar. Eu não pretendi propriamente esclarecer muita coisa com esta apresentação, mas se suscitar dúvidas e curiosidades já era um excelente objetivo cumprido, porque depois, para ir aos detalhes e para ajudar a construir uma proposta, nós estamos cá para ajudar naturalmente. E pronto, e com isto termino. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então passar ao nosso terceiro orador. Seguidamente, teremos o prazer de ouvir a professora Susana Cardoso, do INESC-MN. Susana Cardoso de Freitas tem o doutoramento em Física pelo Instituto Superior Técnico, onde é professora associada desde 2014. A sua atividade de investigação realiza-se no INESC Microsistemas e Nanotecnologias, Lisboa, nas áreas de microeletrónica e microtecnologias. Já coordenou e participou em mais de 20 projetos europeus e nacionais, orientou mais de 90 alunos e publicou mais de 300 artigos internacionais e 4 patentes. Tem mantido uma atividade dirigida às empresas no desenvolvimento de sensores magnéticos e dispositivos para microeletrónica, nas áreas de robótica, biomédica e aplicações industriais. Desde 2019 é um dos embaixadores para a inovação do Instituto Superior Técnico, é delegada no Conselho da Sociedade Europeia de Física e membro eleito no Conselho da Associação Europeia de Magnetismo. Professora, tem a palavra. Obrigado. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui convosco neste evento e acho que é extremamente útil para a comunidade científica poder perceber um bocadinho melhor como entrar. Não se está a ouvir muito bem. Não ouvi, professora, peço desculpa. Penso que o som... haverá algum problema com o som. Professora? Não ouvi, professora. Penso que há algum problema com o som. Como...
Fiquei sem microfone. Agora já está. Agora já está. Já se ouve. Agora, por alguma razão, já está. Estranho, porque aqui apareceu-me ligado. Portanto, começa do princípio ou ouvir alguma coisa que eu disse? Nada? Se calhar devíamos começaria, portanto, do início, penso eu. Muito bem, então vamos começar do princípio. Portanto, eu para Pode falar, professora. Deixamos de ouvir outra vez. Será qualquer situação com o microfone, não? Dar aí um mau contacto qualquer. É melhor sem micro. Exato. pronto. Portanto, penso que agora me estão a ouvir. Sim, sem dúvida. Peço desculpa. Fiquei sem bateria nos outros. Ok. Portanto, o que me traz aqui hoje, portanto, além de participar também neste evento que eu acho que é extremamente importante para a comunidade científica, e percebemos exatamente como nos enquadrar e como rentabilizar e capitalizar contactos a nível europeu e nacional, aquilo que me traz aqui hoje é partilhar um pouco da minha experiência pessoal e a experiência da minha instituição na participação destes projetos de meteorologia em colaboração muito próxima com o IPQ. Portanto, um breve enquadramento do INESC. Portanto, o INESC-MN é uma instituição privada, sem fins lucrativos, muito dirigida à transferência de tecnologia e à interface entre a comunidade académica e o mundo empresarial. E nós temos, portanto, como core da nossa infraestrutura, é uma sala limpa para microtecnologias, que é a mais antiga do país e uma das mais antigas da Península Ibérica, e, portanto, tem muita experiência. E, portanto, o que nós fazemos é capacitar, portanto, os nossos alunos e os nossos engenheiros e os nossos jovens investigadores nas áreas de micro e nanofabricação, materiais, nanodispositivos e nanotecnologias em geral. E, portanto, dentro destas competências, portanto, nós temos participado, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas para dar um bocadinho o contexto das áreas de intervenção em que nós nos temos focado do ponto de vista de aplicações. Temos trabalhado na parte de dispositivos biomédicos e biosensores, pela nossa capacidade de exatamente miniaturizar os dispositivos e a compreensão dos fenómenos físicos que estão associados. Também somos technology providers, ou seja, trazemos componentes ópticos, magnéticos e microfluídicos para os nossos parceiros de investigação e industriais, e fornecemos também a uma escala já bastante madura de tecnologia, fornecemos bolachas e sensores e dispositivos já para uma escala de produção, em alguns dos casos, para parceiros industriais a nível internacional. E também temos a integração com eletrónica de aquisição, portanto, no fundo, ajuda-nos a cobrir toda a cadeia de produção de dispositivos, portanto, não só do ponto de vista de desenho e de materiais e de fabricação, mas também do ponto de vista de integração em pequenos protótipos. E, portanto, neste contexto, nós estamos divididos em áreas científicas, eu não vou falar de nada, a não ser deixar-vos uma visão dos grupos que nós estamos envolvidos, e dentro destes grupos que temos as pessoas que têm estado mais envolvidas nos projetos de meteorologia, portanto sou eu própria, portanto o grupo de spintrónica e biosensores, e a minha colega Vânia Silvério, da área de microfluídica e todas as atividades relacionadas com microfluídica para a biomédica. Portanto, dentro da nossa experiência do EMPIR, e destas redes, nós começámos em 2018, 2019
com parcerias e com conversas muito produtivas via IPQ, portanto foi sempre o nosso parceiro de contacto, e portanto dentro destas redes nós participámos com eles na preparação dos PRTs em 2019 e que nesta altura era para dispositivos microfluidos e que este não foi aceito, mas no ano seguinte voltou a ser submetido, refrescado, com outra postura, e nesta feita foi aceito. E, portanto, como consequência deste research topic ter sido incluído no programa, foi submetida também uma proposta com os parceiros que lhe tinham dado origem, uma proposta que foi de facto financiada de seguida. E, portanto, dando continuidade a esta intervenção também na fase de preparação dos research topics, nós estamos neste momento a preparar também, em parceria com o IPQ e com os coordenadores de um dos projetos anteriores, também outra Potential Research Topic na call de 2022. Portanto, e será, neste caso, será em redes de sensores. Portanto, é uma área que me interessa particularmente e, portanto, fico muito contente que se tenha criado a oportunidade de fazer um Research Topic exatamente numa área que enquadra com muitas das nossas atividades científicas dentro do INESC. Portanto, em resumo, dos projetos que foram submetidos nos últimos anos, nós temos 4 projetos em que participamos, sempre com o IPQ, obviamente, e, portanto, o primeiro começou em junho de 2018, portanto, neste projeto nós aparecemos muito tarde na proposta, portanto, não aparecemos na fase de preparação, e aparecemos como Associated Partner, portanto significa que temos acesso a muitas das informações e ao progresso do projeto, mas não somos financiados e portanto não temos responsabilidade ativa na parte administrativa do projeto, mas que para nós foi uma oportunidade muito interessante para entrar dentro destes projetos, para perceber como é que funcionam, perceber que parceiros estão e para entrar um bocadinho dentro do espírito da metodologia, que é algo que nós não estávamos habituados como Instituto de Investigação. Eu acho que vai ser muito importante participar como observador quase, porque nos permitiu perceber como é que as coisas funcionam e como é que realmente podíamos dirigir a nossa atividade e o nosso modus operandi interno para podermos encaixar nas calls seguintes. E, portanto, na realidade foi isso que aconteceu. Portanto, na call seguinte, em julho de 2019, portanto, nesta call seguinte tivemos então um projeto desta feita relacionado com microfluídica, e aí sim somos um parceiro financiado. Portanto, isso permite-nos ter um papel muito mais ativo, muito mais interessante dentro do consórcio e com mais visibilidade dentro dos outros, em relação aos outros parceiros também. E depois, seguidamente, na call seguinte, portanto, tivemos 2 projetos aprovados, portanto, no seguimento do trabalho feito com os parceiros da parte microfluídica, portanto o MFMET, que foi relacionado também com a parte microfluídica, então mais uma vez External Funded Partner, portanto parceiro com financiamento, e temos outro projeto que também entramos na fase final da preparação da proposta e portanto entramos como Unfunded Partner por várias razões internas, e que, portanto, não temos financiamento, mas somos parceiros oficialmente e, portanto, temos um papel de alguma visibilidade interna, portanto, porque podemos participar à mesma nas atividades todas, juntamente com o IPQ. Portanto, eu não vou entrar em detalhe em nenhum dos projetos, mas só para dar uma visão de qual é que é exatamente a nossa atividade no meio destes projetos. Portanto, só vou mostrar o exemplo de 3 deles. Portanto, no MEDI, nós estivemos a fazer uma bomba microfluídica para causais muito reduzidos, portanto, que é algo que não existia, que nós não estávamos a fazer aqui no INESC de modo algum, mas então esticámos a tecnologia para o limite, para o nosso limite. Portanto, isso foi algo muito interessante que nós aprendemos com estes projetos de metrologia, que é exatamente chegar a esticar a nossa tecnologia para o máximo ou para o mínimo daquilo que nós estamos habituados a conseguir. E, portanto, este projeto foi feito, portanto, tem sido realizado sempre em excelente colaboração com o IPQ, temos resultados, temos trabalho feito e, portanto, é um projeto que acabou por funcionar muito bem do ponto de vista tecnológico, também para o nosso lado. Depois, espero que me falta aqui um slide, acho que passei um para a frente.
este aqui. Depois, no projeto MFMET, é um projeto menos tecnológico, portanto, é um projeto muito técnico, porque é um projeto de normalização. Portanto, é algo que foi definido como algo que faltava, que é normas de definição e normas para dispositivos microfluídicos. E isto é extremamente importante nas áreas da saúde e farmacêutica, e foi detectado exatamente porque os parceiros, quando falavam uns com os outros, não tinham as mesmas definições. E, portanto, foi uma oportunidade que apareceu, e que eu acho que foi também outra maneira de olhar para as situações e para os assuntos. Portanto, é possível ter um projeto com muitos parceiros extremamente valiosos, com experiência prática no terreno, mas que todos identificaram que era preciso haver normas, era preciso haver regulamentação numa área de ponta do ponto de vista tecnológico. E depois, finalmente, o projeto mais recente é relacionado com a definição quântica de resistência, portanto, usando dispositivos memristors. Este projeto, portanto, tem o IPQ é coordenador de uma das work packages, e na realidade eu vou falar só mais um detalhe sobre este projeto. Nós aparecemos aqui pela nossa experiência de fazer materiais e fazer nanodispositivos. E, portanto, há vários parceiros que têm várias estratégias para fazer os dispositivos quânticos, com várias possibilidades, e o INESC também tinha experiência no passado para fazer estes materiais. Mas, a realidade, a oportunidade que surgiu na colaboração com o IPQ não foi duplicar ou criar redundância para aquilo que os outros parceiros estavam a fazer. Foi sim, criar uma complementaridade, portanto, na compreensão dos nanodispositivos e como é que eles são feitos, portanto, porque é algo que nós fazemos no INESC, e, portanto, que o IPQ beneficia com a proximidade que tem a quem sabe fabricar, portanto, é mais fácil colaborar com alguém do próprio país ou com uma questão de proximidade do que com o resto dos parceiros. E, portanto, na verdade, o que nós vamos fazer no projeto vai ser uma colaboração, espero eu que seja extremamente frutífera, para caracterizar os nanodispositivos que vão ser realizados pelos outros membros do consórcio, com materiais que nós conhecemos muito bem. Portanto, eu acho que aqui, mais uma vez, é uma oportunidade que nós, como Instituto de Investigação, temos para chegar aos limites das nossas capacidades, ou seja, perceber os limites dos nossos materiais, os limites das competências de caracterização, e aprender muito com estas parcerias que nos obrigam a ter um método bem definido e chegar aos nossos limites. Portanto, em resumo, aquilo que tem acontecido no passado, e portanto desde 2018, é que nós aparecemos pela primeira vez neste ecossistema, portanto da metodologia, com um projeto em 2018, um em 2019, dois em 2021, e quem sabe um ou dois agora em 2022, portanto que se tudo correr bem, poderemos ter a oportunidade para participar. E, portanto, a mensagem aqui é que é muito importante ter os parceiros certos e ter uma boa comunicação com o parceiro de eleição em Portugal, que é o IPQ, que na verdade tem uma visão muito prática e muito assertiva daquilo que se pretende deste contexto nacional. Muito obrigada pelo vosso tempo. Muito obrigado, professora. E vamos então passar ao próximo orador. Por último, mas não em último, iremos ouvir a doutora Andreia Furtado, do IPQ. Andreia Furtado é licenciada em Química Aplicada, mestre em Controle de Qualidade e Toxicologia dos Alimentos e doutorada em Ciências e Engenharia de Materiais. No Laboratório Nacional de Metrologia, do IPQ, é responsável pelo domínio laboratorial das propriedades de líquidos e tem participado em diversos projetos de investigação e desenvolvimento e está atualmente a coordenar o projeto Raw Liquid, de que nos vai falar a seguir. É pessoa de contacto português no grupo de trabalho de massa volúmica e viscosidade do Comitê Consultivo de Massa do BIPM, convener do Subcomitê Técnico de Densidade e Viscosidade do TCM, que é o Comitê Técnico da Massa da Euramet, e membro do Comitê Técnico da IMECO, o TC20, sobre medições de energia e quantidades relacionadas. Andreia, tem a palavra. Obrigada. Gostaria desde já de agradecer a oportunidade de apresentar este projeto e gostaria também de
de perguntar se conseguem ver. Está ótimo. Ok, pronto. Muito obrigada. Portanto, aqui o objetivo desta apresentação é fazer uma apresentação sumária de um projeto do qual o IPQ é coordenador, um projeto, um Research Potential, da qual de 2017, e dar um bocadinho da ideia o que é que se trata este tipo de projeto. Portanto, aqui relembrando o que a doutora Isabel disse acerca das atividades de Capacity Building da Euramet, fiz aqui só um pequeno resumo para também falar de uma outra atividade que a Euramet tem, que é relacionada com as Research Mobility Grants e que por vezes não são muito publicitadas. Portanto, aqui a primeira eu falo da Capacity Building da Euramet como Research Potential Project, que é um exemplo, um projeto que eu vou apresentar. Portanto, aqui onde com o objetivo de suportar determinadas organizações, nomeadamente Laboratórios Nacionais de Meteorologia e institutos designados para desenvolver capacidades meteorológicas específicas. Depois temos também a capacitação em termos de recursos humanos e institucionais, mas aqui não vou falar, e aquilo que vos tinha dito há pouco, as Research Mobility Grant. Portanto, aqui, como a doutora Isabel já referiu, este tipo de projetos, portanto, servem para, normalmente servem ou surgem de uma necessidade de um grupo de laboratórios nacionais de meteorologia que precisam de melhorar uma capacidade de medição e, portanto, não é uma... não resulta de uma necessidade de um desafio científico, mas sim de uma melhoria de uma capacidade que já deveria estar implementada ou que é necessária num determinado grupo de laboratórios. Portanto, apesar de ser a implementação das capacidades de base da meteorologia, também deverão incluir alguma parte de investigação e desenvolvimento e, claro está, fazendo uso da infraestrutura da Euramet, faz com que haja um consórcio que é normalmente constituído por, no mínimo, 2 laboratórios nacionais de meteorologia com menos experiência, que sejam coordenados, mas ajudados por os outros laboratórios com mais experientes nesta área. Portanto, deverá incluir a implementação daquilo que se propõe neste projeto e terá que ter algum impacto na área de infraestrutura da qualidade. Aqui falando novamente nas Research Mobility Grants, infelizmente só são para parceiros internos, portanto para investigadores dos NMIs ou dos DIs e que podem, pronto, concorrer. Eu meti aqui só o anúncio à Coli, podem ver esta informação neste site. Poderão permanecer noutra instituição, dentro de um projeto que esteja a decorrer entre 1 a 18 meses. Portanto, isto é financiado e é uma ótima oportunidade para troca de conhecimentos. Portanto, aqui queria só apresentar-vos então um overview do que é que se trata então o Research Potential Project, e este projeto nasceu em 2017 com a necessidade de estabelecimento de uma cadeia de rastreabilidade para a medição da massa volúmica de líquidos. E, portanto, Portugal, na altura, em 2017, junta-se a mais 12 parceiros, 10 deles laboratórios nacionais de meteorologia, com a necessidade de implementar os métodos para medição de massa volúmica de líquidos, desde o primeiro nível até ao segundo nível. Países com mais necessidade ou ditos emergentes que queriam desenvolver esta área, como a Moldávia, a Roménia, a República Checa, a Turquia, a Noruega, Bósnia-Herzegovina, acho que está a faltar alguém, juntaram-se então a um consórcio com o PTB, portanto, Alemanha, e BEV da Áustria, portanto, parceiros mais experientes e com capacidades de medição já comprovadas para fazer este projeto. Também tivemos um parceiro muito interessante, um parceiro não financiado, que é um dos produtores e o inventor de um dos métodos de medição de massa volúmica de líquidos. Aqui o consórcio nasceu como
portanto, juntámos e então precisámos de saber se realmente se havia uma necessidade do estabelecimento deste projeto e, portanto, recolhemos uma série de apoios de organizações de metrologia legal, de institutos de normalização e de acreditação, e também tivemos o suporte de muitas indústrias, tanto petrolífera como alimentar, como produtores deste tipo de instrumentos. Portanto, como tudo, não é? Para que haja um financiamento de um projeto tem que haver uma necessidade e uma motivação. Portanto, em termos da comunidade europeia, havia uma necessidade de um aumento e da especialização no que diz respeito à metrologia de líquidos, no que concerne a temperatura, a pressão, tensão superficial, viscosidade e viscoelasticidade. Depois, também para além desta necessidade, como a maior parte das trocas comerciais de líquidos ou fluidos são feitos com base na densidade, portanto, existe uma necessidade atual de que todos os países europeus cumpram com diretivas europeias e com leis nacionais relativamente à medição destes líquidos. Depois, porque aquilo que chegámos à conclusão é que muitas das normas internacionais e documentos de referência não estavam atualizados. E também, por último, não é? Como temos este crescente evolução das técnicas de medição de massa volúmica, havia também uma necessidade da elaboração de guias, de documentos de guias que fossem utilizados não só pela comunidade científica, mas também pelos stakeholders industriais. Portanto, havendo esta necessidade da comunidade europeia, olhando agora, afunilando um pouco mais aqui em termos dos laboratórios nacionais de metrologia, os ditos emergentes, nos quais o Portugal se incluía na altura, portanto, havia então a necessidade de implementar ou de aumentar as suas capacidades, dito isto, diminuindo as suas incertezas de medição da massa volúmica, tanto no primeiro nível como no segundo. O primeiro nível é o método de pesagem hidrostática e no segundo o método de oscilação. Portanto, para além de implementar este conhecimento, precisamos também de demonstrar as competências e demonstrar comparabilidade através de participação em intercomparações. E depois disto, não é? Depois de implementada e comprovada esta implementação, seríamos então capazes de providenciar novas medições e serviços para o exterior. Portanto, aqui não vou entrar em detalhe naquilo que é a parte mais técnica, portanto, aqui seriam os intervalos que seria o nosso objetivo a implementação. Portanto, aqui entraríamos também na parte já a segundo nível, teríamos também interesse não só a implementação da medição da densidade, não só a pressão atmosférica, também até altas pressões a 600 bar. Depois, e aquilo que vos referi há pouco, que este tipo de projeto precisa não só da implementação de uma capacidade em laboratórios emergentes, mas também que haja uma parte de desenvolvimento. E aqui que entra, portanto, aqui é que o consórcio funciona, ou seja, os laboratórios ditos mais desenvolvidos, ou os que são mais desenvolvidos com maior conhecimento nesta área, têm o benefício de pertencer a este consórcio porque temos uma série de instrumentos que permitem a obtenção de dados, aqui nomeadamente relativa à robustez destes métodos, relativamente às propriedades físicas dos líquidos e também à temperatura e à pressão. Portanto, esta era a parte dita de desenvolvimento. Outra das partes também com interesse será a produção de materiais de referência para a densidade, portanto que neste momento não são muito usuais encontrar na Europa, portanto dificultando assim a rastreabilidade. Depois, também o objetivo deste projeto foi a organização de comparações que permitam então estabelecer o grau de equivalência das medições por estes parceiros.
Portanto, aqui só neste momento haveriam 2 ou 3 laboratórios nacionais de metrologia com capacidades reconhecidas de medição nesta área e, portanto, tornou-se uma necessidade, nem todos os países teriam essa capacidade financeira de recorrer a esses laboratórios, portanto, era urgente que também esses parceiros tivessem essas capacidades reconhecidas. Depois, também interessante, uma parte interessante deste projeto foi não só fazermos a parte do training, portanto, em conjunto, com todos estes peritos nesta matéria, mas também descrevermos desenvolvermos estratégias individuais, não só a curto short term, ou seja, depois de uma série de formações, mas também long term, ou seja, significa que em conjunto estabelecemos uma estratégia que pode ser revista e pode ser comentada pelos nossos parceiros, sabendo aquilo que faz ou não sentido desenvolver enquanto rede de metrologia. Portanto, não faz sentido que todos os países tenham todas as mesmas capacidades e porque também não temos todos o mesmo tipo de indústria e nem sequer o mesmo orçamento. E por isso aqui esta parte do projeto também é muito interessante e de ser feita em conjunto, portanto, coordenado. Aqui faço uma apresentação só do work plan, não vou falar em grande pormenor, portanto, só aqui temos começamos por um work package, que é uma parte do training, e depois dividimos isto em um work package 2 que tem a ver com o primeiro nível de medição, pesagem hidrostática, work package 3 a oscilatória, portanto, segundo nível, e depois, claro, temos um work package dedicado ao impacto. Relativamente ao impacto, então, este projeto tem como objetivo a elaboração de 3 guias Euramet, tanto para a pesagem hidrostática como para densímetros de tubo vibrante, como para a produção de materiais de referência para massa volúmica, e também um guia para as boas práticas das medições de massa volúmica de líquidos para serem utilizados na indústria, portanto, end users. Tem também como objetivo dar o input para a revisão de vários documentos que neste momento não estão atuais e também para o input para novos documentos de referência. Como um objetivo final deste projeto, vamos ter cursos nacionais para end users, vamos ter na Roménia, na Moldávia e em Portugal. A gente, vai ser mesmo no final do projeto, que foi estendido por 1 ano devido ao Covid, portanto em abril de 2022, que vai ser também conjuntamente com o nosso final meeting, o International Stakeholders Workshop. Portanto, capacidades estabelecidas, podemos então ter mais serviços. E é isto, podem seguir os nossos envolvimentos na nossa página oficial, que aqui vos deixo, e espero ter contribuído com alguma ideia ou em qualquer dos casos, qualquer dúvida, é só contactar. Muito obrigada pela oportunidade de partilha. Muito bem. Eu então, agora pedia também à Andreia para... Ok, perfeito. Enquanto as pessoas pensam, portanto, em questões que podem colocar, eu se calhar abria as hostilidades perguntando, fiquei muito curioso com um projeto apresentado pelo Dr. João Ribau, que era o Measurement Instrumentation and Data Integration. Isso era um pilar, ou era mesmo, portanto, um exemplo de um projeto, ou é um tópico onde se podem, onde poderíamos eventualmente apresentar uma candidatura. E já agora, qual é o número mínimo nesse tipo, portanto, de projeto de parceiros, portanto, que tem que existir, a nível tanto de consórcio? Sim, esse era um dos tópicos, um dos concursos, são dezenas e dezenas de concursos, o que é bom, por um lado é confuso, por outro significa que pode haver oportunidades para todos. O modelo dos concursos, tal como em quase todos
ligados ao Horizonte Europa, não há regras específicas para parceiros. Já há, claro, um número mínimo de parceiros e que dita a regra que tem que ser no mínimo 3 parceiros situados em países diferentes. Obviamente depois há um detalhe em que um tem que ser um país pertencente à Comissão Europeia e os outros 2 já podem ser associados, mas para a percepção geral vamos pensar 3 países diferentes. O número máximo de parceiros não existe. Não existe, mas tem que ser naturalmente adequado ao budget e ao tamanho do projeto, porque, tal como disse, há tópicos que podem ser 2, 3 milhões, há outros que podem chegar aos 30, e, portanto, tem que haver aqui uma própria percepção da capacidade dos parceiros, da necessidade, e, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio, como em quase todos os concursos, naturalmente. E esta call, digamos, está aberta até quando? Sobre esse tópico? Este tópico específico... teria que consultar, portanto, eu sei que há tópicos... Mas se nos puderem enviar essa informação... Eu posso sim, posso enviar, sem problema nenhum. Isto porque eu não coloquei nos slides apenas por uma razão. Porque há tópicos que fecham em fevereiro, em março, em abril, em junho, portanto, há muitos. E depois, como há outros... Eu prometo que fica do meu lado até enviar uma espécie de lista com umas datas porque que podem partilhar. De facto, parece que é feita à medida para nós. Eu espero que sim. Measurements, Instrumentation and Data Integration, acho ótimo. Vamos ver. Ok. Questões que o nosso auditório possa querer tanto colocar. Por favor, quem quiser pôr a próxima questão. Não acredito que não haja nenhuma questão para os nossos brilhantes oradores. O povo português são todos muito, muito tímidos nestas alturas. Estava-me aqui alguém a perguntar, Isabel, no chat, não sei se leste, se as entidades, as câmaras municipais, os SMMs, portanto, se podiam entrar no projeto. Eu acho que não há nenhum impedimento de entrarem como external funded partner, não é? Não há nenhum impedimento. De facto, eu vi essa questão, vi que também que tinhas respondido e muito bem. Aquilo que eu só chamaria a atenção é que, de facto, nestes projetos é extremamente importante que os consórcios sejam, de alguma forma, sólidos. O que é que eu chamo de consórcios sólidos, ou seja, no âmbito da partnership, há necessidade de haver pelo menos alguns NMI que façam parte também desse consórcio. E, de facto, isso é uma das condicionantes, ou seja, portanto, termos pelo menos 2 ou 3 NMI e, de facto, constituir também como parte mais integrante fabricantes, stakeholders, partes interessadas. Portanto, é extremamente importante que o consórcio seja representativo daquilo que se pretende. Eu percebi que a questão tinha a ver com alguma situação associada à parte da água, não sei se relacionada com mais alguma questão do ambiente ou não. Relacionada, digamos, com os sensores. Ok. Questão, digamos, dos sensores. Pronto, então toda a comunidade envolvida, sejam institutos nacionais de metrologia, que é um ponto essencial, e depois todos os stakeholders associados, é fundamental que o grupo seja de alguma forma representativo e sólido, portanto, que se identifiquem os objetivos e que depois também de alguma forma se refira até que ponto é que esse projeto tem sustentabilidade após a conclusão do mesmo. Esse é outro aspecto muito importante e que é avaliado pelos referis, que é o aspecto do impacto. O impacto é de facto um fator essencial para que o projeto possa ter algum sucesso e para que possa ter e que possa ser considerado, digamos assim. Penso que respondi ao colega. De qualquer modo, aquilo que eu sugeria também é que, se houver alguma questão que eventualmente possa de alguma forma não ser aqui respondida hoje, que nos façam chegar todas as vossas dúvidas e questões que dependam em particular da parceria em metrologia. Não sendo assim, eu penso que o Dr. Ribal também, como já disse, também estaria disponível para colaborar a nível do país. É extremamente importante, e eu também salientaria
destacaria aqui esse aspecto, que de alguma forma haja uma articulação nacional, porque, como é óbvio, aquilo que nós queremos é que os parceiros a nível do país possam estar todos envolvidos. Universidades, laboratórios, serviços públicos, não públicos, privados, etc. Portanto, é extremamente importante que haja aqui uma articulação, e essa articulação, daquilo que depender de nós e com certeza também da ANI, estaremos obviamente sempre disponíveis para esclarecer estes aspectos e para vos poder dar toda a informação que nós tivermos, e também toda a informação que eu tenho a nível da Euramet, obviamente que também será disponibilizada, pronto, se assim for possível, obviamente. Sem dúvida, só complementar que sem medo de fazer perguntas, porque sejam perguntas que possam parecer muito complexas ou perguntas de quem sequer nunca tentou submeter uma proposta e não percebe nada onde é que estão os tópicos, não. Nós estamos cá para ajudar, é mesmo assim. Portanto, comuniquem à vontade, porque é mesmo essa também a nossa vontade. E já agora, enquanto não... parece que está aqui uma questão no chat, que é: e quem pretende participar individualmente? É possível? No âmbito da parceria em metrologia, como o próprio nome indica, trata-se de uma parceria, e uma parceria que tem como objetivos, portanto, ter uma ação concertada, coordenada e que tenha alguma importância para o desenvolvimento do que quer que seja, em qualquer área, no ambiente, na saúde, na digitalização, onde quer que seja. Mas a nível individual, apenas uma instituição, em particular, portanto, aqui na EPM, não é possível. A professora Susana Cardoso queria também intervir. Sim, eu tenho também uma pergunta, que é a seguinte: que liberdade é que uma pessoa tem para propor novos temas para as escolas seguintes? Portanto, isso é algo que ficou sempre, portanto, uma pessoa privada, portanto, qualquer um destes colegas que estão aqui online agora também, e eu própria. Portanto, às vezes nós temos alguma ideia, temos ideias de pensar, isto havia de haver uma call sobre isto. Portanto, com que antecedência e quais são os mecanismos para conseguir propor temas? Portanto, o que é que está envolvido aqui? Não sei se isso é dirigido mais à metrologia, se é um bocadinho mais abrangente. Aquilo que tem a ver com a metrologia em particular, este programa, portanto, que vai decorrer entre 2021 e 2027, acaba em 2027, como eu disse, é o último programa no âmbito da metrologia que terá financiamento da Comunidade Europeia. Por isso é que estão a ser constituídas algumas redes europeias de metrologia, precisamente para dar resposta ao pós-EPM. Portanto, no âmbito da metrologia, aquilo que acontece, quando foi lançado esta ideia de programa, digamos assim, portanto, são feitas consultas públicas a nível de todos os Estados-membros. E eu diria que, eventualmente, ao nível da consulta pública feita pela Comissão Europeia, que seria talvez um mecanismo privilegiado para que as universidades, ou nós mais a nível mais individual, possamos dar alguma ideia de tópico, alguma ideia de área que considerássemos que deva ser também integrada, digamos assim. Neste momento já existe um plano, como eu também já mostrei há pouco, que já faz o plano para todas as escolas, embora estejam ainda indefinidas, em particular na call de 2026 e na de 2027, estão indefinidas ainda alguns temas. Mas eu creio que não irá sair muito daquilo que são as áreas definidas pela Europa. Mas isto tem a ver com a parceria em metrologia. Não sei se eventualmente o Dr. João Ribal, como tem um bocadinho, uma visão um bocadinho mais abrangente, tem outra ideia. Sim, não, é parecido. O que é que está a acontecer? Neste preciso momento estão a ser aprovados ou trabalhados, digamos assim, os programas de trabalho para 2023-2024. Portanto, todos os concursos. Portanto, os concursos de 2021 já encerraram, os 2022 vão encerrar pelo menos de janeiro a abril, mais ou menos. Depois os outros estão a ser trabalhados neste momento. E existe sim uma fase tal de consulta aos Estados-membros, em que nós, na ANI, nos programas de trabalhos do Horizonte Europa, naqueles gerais,
publicamos numa plataforma nossa e muitas vezes pedimos à comunidade, portanto, vós, para irem lá ver e, se quiserem, enviar-nos os comentários. E nós entregamos estes comentários à Comissão. Isto resulta muito bem, às vezes, porque podemos realmente mobilizar um tópico num concurso que nos dê mais jeito. Eu não sei se a apresentação será publicada ou não. Em todo o caso, esses links estarão na apresentação. No outro caso, claro que me poderão contactar e eu passarei o link direto e de acesso a este tipo de plataforma, este tipo de mailing list, sem problema. Se os oradores não se opuserem, nós iremos disponibilizar as apresentações em PDF para quem participou. Muito bem. Eu tinha uma questão, portanto, para a professora, Susana Cardoso, que era visto que não surgem outras questões, tanto dos participantes, sobre aquele projeto que tivemos a assistir com o Sacha Aikstad, sobre os sensores. Tem algum caso de estudo em mente? É assim, é engraçadíssimo, porque eu tive uma reunião só com o Sacha, porque eu propus, disse, eu tenho muitas ideias de casos de estudos. E então tivemos uma reunião em dezembro, penso eu, só nós os dois, uma conversa por telefone, e eu propus-lhe 3 casos de estudo, portanto, que são áreas que me interessavam pessoalmente, portanto, que eu tenho parceiros industriais a nível europeu, tenho Key Enable Technologies, portanto, tenho algo para trazer para o projeto, e ele disse que, ele foi logo muito pragmático, portanto, muito objetivo, e disse logo, esse não é muito interessante, o segundo não é, este aqui acho que é interessante, então escolheu um, assim, comigo, na conversa escolheu um. E, entretanto, depois disse-me que ia juntar tudo numa sessão com todas as pessoas envolvidas e fizemos aquela sessão, eu penso que também estava presente, em que foi assim um bocadinho um quadro em branco e tivemos ali 1h30 a pôr tópicos, a tirar coisas à parede, ideias e etc. E dentro dessa discussão, portanto, o tópico em concreto era redes de sensores para plataformas Lab-on-a-Chip, portanto, dispositivos médicos portáteis Lab-on-Chip, porque há muita gente a fazer Lab-on-Chip, ou em papel, ou em ópticos, ou magnéticos, ou eletroquímicos, portanto há muito tipo de sensores diferentes, e a verdade é que era importante haver alguma centralização das informações que se recebem, ver redundâncias, saber o que fazer com a redundância das medidas, não é? E portanto isso encaixava bem com a temática que estava a ser tratada. A verdade é que nessa conversa ficou claro para mim, e depois e acho que o Sacha foi muito claro nesse aspecto também, que era importante que houvesse toda a cadeia de valor, ou seja, que houvesse depois os end-users que tivessem necessidade deste dispositivo. E, portanto, eu sei que os hospitais teriam necessidade deste dispositivo, mas não é óbvio trazer os end-users, portanto, que são as pessoas, os clínicos que estão de facto no hospital, a precisar disto, e, portanto, eles não se querem envolver nesta fase, eles querem receber algo que já esteja. E, portanto, este use case caiu por terra, não é? E, portanto, acabou por não ser um daqueles que estão em discussão. Mas estamos noutros, na parte de energia, e, portanto, acabamos por nos encaixar também nos outros. Pois, porque como nós também ainda não definimos, era uma questão a ver até que ponto é que poderíamos entrar mais ou menos juntos. Nós temos que entrar juntos, nós vamos procurar onde é que está o IPQ e vamos estar a colaborar convosco, porque, mas na falamos, verdade, mas tem que ser, não é? Porque é muito complicado para nós. Falar depois um bocadinho melhor sobre isso. É complicado para nós, ficamos assim caídos no céu do projeto. Falaremos mesmo. Agradeço também. Ok. Alguma questão dos 100 e tal pessoas que estão a assistir? Um ótimo número. Pois não. É um ótimo número, e já agora gostaria também só de salientar um pouco aquilo que tem a nossa evolução a nível da participação e a nível do país. De facto, tem sido uma participação que começou com alguma vergonha, digamos assim, que foi sendo sustentada e que vai crescendo, e de facto, tendo em conta aquilo que foi acontecendo ao longo dos últimos anos, eu acho que é uma participação muito simpática. Eu creio que há uma questão de alguém que colocou a mão no ar.
Sim, mas era a questão, a pessoa com quem eu já tenho trocado aqui algumas mensagens, que são os tais sensores associados à água, que é da Câmara Municipal de Barreiro, mas acho que o Luís Miguel precisamos saber mais detalhes. Colocou a mão no ar? Quem? O Luís Miguel Gonçalves. Luís Miguel Gonçalves. Força, então, avance com a pergunta. Eu não consigo ver daqui quem é que levantou a mão. Está aqui outra pessoa a perguntar, J. Pereira, Maria, é possível apresentar um tema sobre tomografia na indústria como inspeção dimensional? Eventualmente, este ano não há um tópico tanto da indústria, mas se for através do digital ou da integração europeia de traumatologia, se tiver vários domínios, é sempre possível. Ou no Research Potential, eventualmente, eu não sei muito bem qual é a área de intervenção. O Luís Miguel Gonçalves diz que não consegue falar por não ter acesso ao microfone. Mas Luís, pode escrever por favor, aqui se quiser escrever a questão, nós temos muito gosto em responder. O microfone está desligado, mas ele pode ligá-lo. Luís, pode ligar o microfone, por favor? Ok, agora já está. Olá a todos, Olá. Sou o Luís do ISQ, da Metrologia, e obrigado por terem feito esta apresentação, que é importante, e às vezes vamos falando sobre estas áreas da investigação. E a pergunta era um pouco para vocês, IPQ, que é, o IPQ está ligado a algum projeto do hidrogênio? Da parte ou seja, de impurezas e também a pureza do hidrogênio, visto que existem alguns, eu sei que o PTB está envolvido nisso, a VSL também, mas o IPQ está a pensar envolver-se em algum destes projetos? Por enquanto não, ainda hoje também vi uma apresentação do VSL, do Adrian van der Veen, sobre isso, mas é nesta altura, enfim, que se vão formando os consórcios. Eu creio que quem enviou isso até foi a nossa colega, a Flor Bela Dias, não sei se ela tem mais alguma informação, mas até ao momento não estamos integrados em nenhum. Não quer dizer que não venhamos a estar, mas neste momento não. Eu não sei, João, talvez de uma forma um pouco indireta, mas eventualmente talvez possamos indicar o Clean Energy. Nós estamos no Clean Energy e, de facto, um dos tópicos do Clean Energy é precisamente o hidrogênio. Ou seja, não teremos, enquanto IPQ, uma participação muito ativa nesta área, mas de alguma forma indireta, portanto, estamos a participar no Clean Energy e, de facto, é um dos tópicos e é uma das áreas consideradas. Mas eu penso que se calhar o Luís se referia mais a projetos, estamos a pensar em entrar num projeto financiado. Talvez. Sim, financiado, claro. Mas pode haver outros projetos, como a professora Susana disse, muitas vezes os projetos também servem, mesmo não financiados, para aprendermos e conhecermos parceiros, conhecermos informações, estarmos um pouco mais na vanguarda. Por isso, ou seja, claro que financiados seria interessante, se não for financiados e essas informações também vierem ao encontro daquilo que procuramos, também é sempre bem-vindo, com certeza. Claro. Não, Luís, olá, Flor Bela. Olá, Flor Bela. Olá, olha, é assim, há efetivamente um projeto do hidrogênio, o IPQ, portanto, ele foi lançado agora, portanto, vai ser submetido para aprovação. O IPQ não está a pensar a participar porque não tem as capacidades, mas se quiseres podemos falar um pouco sobre esse projeto. Ok, então fica assim combinado. Eu vou arranjar aqui um tempo e tentamos marcar uma data. Tá bem. Online, se quiseres, e falamos um pouco sobre esse projeto. Muito obrigado, Flor Bela. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigada. Outra possibilidade, como a professora Susana
também referiu nos projetos em que esteve integrada, são as várias formas de nós participarmos. Pode ser como external partner e como internal, no caso de ser uma instituição nacional de metrologia, mas também pode ser como, portanto, não financiado e ser como, no fundo, observador, ou seja, tendo acesso a toda a informação, àquilo que se produz, àquilo que se vai fazendo e não tendo nem uma atividade muito grande ou muito sistematizada, digamos assim, mas pode, portanto, estar como observador, que é como parceiro não financiado, mas tem acesso a toda a informação e não pode participar também nas reuniões e nas discussões. Portanto, é outra forma também de participar e ter acesso àquilo que se vai fazendo. Claro. Obrigado, Isabel, também. É isso mesmo. E a parte boa é que não é preciso fazer relatórios. Exatamente. Precisamente. Exato. Muito bem. Nós, prontos, passámos também já 8 minutos daquilo que tínhamos tanto destinado, mas também as apresentações foram um bocadinho para lá do tempo. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Se não tem agora, mas estão ainda a matutar nestas coisas, depois enviem-nos um e-mail para qualquer um de nós com alguma questão para podermos depois, a partir daí, discutir o assunto. Agradeço a participação de todos, acho que foi excelente, acho que as pessoas ficaram com uma ideia mais concreta daquilo que existe em termos de projetos de investigação só na metodologia ou a um nível mais abrangente, através daqueles que a ANI gera. E agora é integrarem-se, portanto, em consórcios e submeterem as candidaturas. Muito obrigado a todos e espero ver-vos em breve, ou então, portanto, falar convosco em breve para continuar a discussão sobre algum destes tópicos. Obrigado em especial aos oradores, mas obrigado, de facto, a todos. Muito obrigada a todos também. Muito obrigado, então. Muito obrigado. Boa tarde. Bom trabalho. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada. E um bom ano, um pouco atrasado, ano mas também. um bom ano. Obrigada. A todos e todas as pessoas. A gente aqui a escrever.